Você já passou pela situação de ver uma palavra pela primeira vez no inglês e não saber como pronuncia da maneira certa? Sabia que existe uma regra que funciona para praticamente 95% das palavras que você vê? Quer saber mais sobre isso? Fica comigo até o final. Hello guys, welcome to The House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu tô aqui para falar para você sobre uma regra que funciona em 95% das palavras que você vê em inglês para saber qual é a pronúncia correta dessas palavras. Muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ficou na dúvida sobre como pronuncia. Por exemplo, tem vários erros que brasileiros cometem ao ver, por exemplo, essa palavra aqui. Tem gente que acha que é apple, tem gente que acha que é apple. Certo? Mas existe uma regra para você saber qual é a maneira correta de pronunciar cada tipo de palavra. Então, não deixe de conferir nada que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bom, esse vídeo eu vou explicar de uma maneira mais didática, porque eu quero trazer aqui para você exatamente a forma como as crianças americanas aprendem essa tal regra que eu quero trazer aqui para você. Eu acho que vai ficar muito mais fácil de você também entender como que ela funciona. Mas, em primeiro lugar, eu preciso te mostrar que tudo isso veio de uma reforma ortográfica lá em 1582 que o Richard Mulcaster promoveu, que é esse cara aqui. Ele promoveu porque existiam palavras que eram muito parecidas umas com as outras, né? A escrita delas era muito parecida, o significado era completamente diferente, mas no inglês, completamente diferente do português, não existe acento. E precisava existir uma regra que direcionasse qual seria a forma correta de pronunciar esse tipo de palavra. E aí ele resolveu elaborar a regra do Silent E, ou também chamada Magic E, tá? Que é um E mágico ou um E silencioso, que sempre que colocado ao final da palavra, ele vai mudar o som da primeira vogal. Mas para isso é importante você entender que as vogais têm sons diferentes, que podem ser os sons tradicionais, né? Que, por exemplo, as crianças aprendem até com musiquinha, que eu vou colocar aqui agora. A-E-I-O-U, 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 we are the vowels. Essas vogais que você viu são chamadas de vogais longas, porque a gente pronuncia A, B, B. A gente pronuncia A, E, I, O, U. E tem gente que fala do Y, né? Eu não vou entrar na questão do Y aqui agora, vamos deixar só esses aqui. Depois eu faço um vídeo exclusivo falando sobre isso. Mas a gente também pode ter o que eles chamam de vogais curtas, que são essas aqui. A, E, I, O, A, E, I, O, A, E, I, O, A. Can you read this word? Então, nessa regra proposta pelo Richard, por exemplo, existem palavras onde a vogal fala o seu próprio nome dentro da palavra. Então, por exemplo, na palavra made, o A está falando o próprio nome, né? A gente está falando A, a gente não está falando met, tá? Então, ali a gente já consegue identificar que a vogal fala o próprio nome ali dentro. Agora, quando a gente vê uma palavra como can, tá vendo que o A ele não é um cane, é um can. Can é uma vogal curta, ela não fala o próprio nome. Tá, e o que isso quer dizer? Que quando a gente coloca o E no final, esse E ele não é pronunciado, por isso ele é chamado de Silent E, e ele faz com que a primeira vogal fale o seu próprio nome. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns exemplos de palavras para você já começar a identificar essa regra do Silent E. A gente tem aqui, por exemplo, o at, que é uma preposição. Se eu coloco um E no final, para poder fazer o passado do verbo eat, que é o verbo comer, por exemplo, ele vai mudar a sua pronúncia. Então, ao invés de ser at, ele vai virar ate. E aí eu consigo diferenciar a pronúncia dessas duas palavras. O mesmo acontece com read e write. Tá vendo que o som do i ele muda? Temos também o not e o note. Tá vendo que o O ele muda completamente o seu som? Então, incluindo o E no final, a gente tem o som inteiro da vogal O. Sai de not para note. Aqui tem mais alguns exemplos só para você acompanhar, tá? Então, por exemplo, mat, made, bath, bathe, fat, fate, tap, tape, mat, mate, can, came,
hat, hate, past, paste. E isso vai acontecer com muitas outras palavras que você pode encontrar. Então, quando você vê aquele ezinho ali no final, ele vai sim estar relacionado lá à primeira vogal dessa palavra. Então, muito provavelmente, na grande maioria massiva das situações, você vai encontrar essa vogalzinha E no final, mudando o som da primeira vogal. Claro que assim como em todas as outras regras existem exceções. Então, por exemplo, love, né, não vai ser love, ou glove, que não vai ser glove, e above, que não vai ser above. E, enfim, existem sim as exceções que a gente já está acostumado a ouvir, são palavras muito do nosso dia a dia, mas para quem está começando, vale muito a pena você começar a entender a regra do Magic E. Magic E, Magic E. Makes the short sounds long. Magic E, Magic E. This is the Magic E song. Pin, pine, fin, fine, hat, hate, mat, mate, bit, bite, kit, kite. This is the Magic E song. Cap, cape, tap, tape, cod, code, rod, road, cub, cube, tub, tube. This is the Magic E song. Existe até algumas musiquinhas aí que são colocadas para as crianças que fazem parte também, que eu tô colocando aí para vocês ao longo desse vídeo, para você começar a entender as diferenças, tá? Can, cane, man, main, rid, ride, hid, hide, not, note, rub, robe. This is the Magic E song. Dim, dime, tim, time, mad, made, fad, fade, pet, Pete, met, meet. This is the Magic E song. Mas tudo isso foi feito para que a gente consiga diferenciar o som de algumas palavras, já que no inglês não existe acento, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido essa regra, que ela tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas elas. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau!